temática um pouco difícil para nós, um pouco chatinha, porque vem, de certa forma, nos confrontando, vem ali não massageando o nosso ego, mas ali batendo contra o querer da nossa vontade e do nosso desejo carnal. O meu objetivo aqui nesta noite é fixar esta mensagem no coração de todos nós através do poder do Espírito Santo, de que o pecado é real e as consequências dele na nossa vida também são reais, irmãos. E essas consequências são dolorosas. Nós não aceitamos de jeito nenhum a consequência majoritária ali do pecado, que é a morte. E no decorrer desta mensagem, eu gostaria de elucidar este assunto para vocês. Mas, primeiro, é necessário que nós façamos um combinado aqui logo no início. Nós acertarmos aqui, nós entrarmos num senso comum de que essa narrativa de Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 é literal. Que isso daqui aconteceu de verdade. Que esse diálogo aqui entre a Eva com a serpente realmente aconteceu. E tal qual aqui está registrado nas Escrituras Sagradas, assim de fato houve em um determinado momento da história que nós não sabemos precisar com datas, mas temos certeza de que o Gênesis é literal. Por que eu estou destacando isso? Porque agora, irmãos, com o advento da internet, para todas as pessoas terem acesso à informação, aí, digamos assim, a toneladas, está se intensificando cada vez mais e mais ideias e doutrinas demoníacas de teólogos liberais que entendem e ensinam a essa nova geração de que o Gênesis não é literal. E quando que nós passamos a entender que o Gênesis não é literal, que essa história não passa de uma metáfora, todo o resto da Escritura se compromete. Porque, pense comigo, se o Gênesis não é literal, Adão e Eva não existiu, a queda também não existiu. Logo, a queda não existindo, o pecado não existe, não é real essa ideia de pecado. E nós vamos avançando ainda mais. Se não existe o pecado, não há necessidade de um Salvador. Não há necessidade de ter vindo um Jesus e morrer na cruz para o nosso resgate. Afinal, nos resgatar de quê? Se tudo não passa de uma metáfora, nós precisamos tomar cuidado com essas doutrinas demoníacas desses teólogos liberais que têm se intensificando cada vez mais e mais, principalmente nesta nova geração, nesse povo de TikTok, irmãos. Eles vêm como se fosse apresentando ali uma coisa boa, a ideia de algo interessante, mas no fundo, o foco, o objetivo principal dessa teologia liberal é tirar Jesus do centro e colocar o homem no centro. É uma teologia antropocêntrica que tende a querer coroar o homem. Por isso que vem com aquelas mensagens bonitas, aquelas frases de efeito que tocam aqui no fundo da nossa alma e satisfazem o nosso ego, dizendo que você merece mais, que você é um coitadinho, que Deus é o teu garçom, que está ali à tua disposição para satisfazer todos os seus desejos. Esses teólogos liberais vêm com aqueles papos de que não há necessidade mais de congregar. Afinal, para que a igreja? Se você é o templo do Espírito Santo, você é o templo. Não precisa você sair do conforto da tua casa e ir até um local distante para lá você ouvir um pregador, se sujeitar a um pastor. Para que isso? O teu relacionamento é direto com Deus, não precisa de um pastor nesse meio. Eles vêm com essas ideias para essa geração nova, irmãos, e tem muita gente caindo neste papinho. Basta você
ter um relacionamento direto com Deus, sendo uma pessoa boa, fazendo as suas caridades, que a tua vaga está garantida lá no céu. Mas quando vamos para a Bíblia, nós percebemos que isso não passa de uma doutrina de demônio, sobre não precisar congregar. Em Hebreus 10, no versículo 25, o escritor de Hebreus escreve: não deixemos de congregar-nos, como é do costume de alguns. Veja que naquela época já tinha os desigrejados, mas ele continua dizendo, antes, ou seja, aqui o antes, irmão, está no sentido de ao contrário, ao invés disso, vocês façamos admoestações, que tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Se sabemos que Jesus está voltando, nós temos que não parar de congregar, mas ao contrário, congregarmos mais e mais e cada vez mais, porque Deus não nos salvou para vivermos em uma ilha espiritual, aonde que é só você, mas Ele nos escolheu para vivermos em comunidade, em grupo, irmãos. E este grupo é o que nós chamamos de igreja, que é a noiva de Cristo, formada por pessoas de todos os tipos,